Quero dar as boas-vindas a todos aí que estão assistindo este vídeo. Este vídeo eu decidi preparar diante desse momento crítico que nós estamos passando como Igreja do Senhor Jesus, recebendo várias falas que vêm com uma proposta de autoridade teológica, uma autoridade de ensinamento. Algumas vêm disfarçadas do tipo, essa é minha opinião, você não precisa seguir. Só que o cara tem 500 mil seguidores, né? E esta estratégia que hoje as mídias sociais têm colocado disponíveis nas mãos de pessoas que falam com certa autoridade, baseados na palavra, porém desenvolvendo exegeses completamente distorcidas da proposta da hermenêutica bíblica, entendendo que a hermenêutica é uma ciência que nos conduz passo a passo a uma melhor interpretação do texto bíblico, não substitui a pessoa do Espírito Santo, mas como uma ciência auxiliar, nos favorece muito na forma como nós abordamos o tema ou o texto bíblico, nos levando, nos conduzindo a uma exegese do texto bíblico que melhor pontua com aquilo que seria a interpretação bíblica melhor, né, para aquele que estuda a palavra de Deus. Bom, eu tenho alguns anos como professor da área teológica. Na realidade, são 40 anos de profissão e 20 anos lidando, a metade deste tempo, lidando com o ensino específico da área teológica. Sou de outras áreas, sou da área da filosofia, da área de história, mas tenho na teologia a dedicação dos últimos 20 anos da minha vida como professor. Bom, a minha carreira teológica, ela não me autentica apenas para falar aqui para você, mas eu quero dizer para você que sou um estudante incansável da palavra de Deus e utilizo das ciências auxiliares, todas elas, para me conduzirem a uma melhor exatidão da interpretação do texto bíblico. Por isso, tenho cursos onde me especializei no estudo da palavra de Deus, que foram realizados fora do Brasil, na Alemanha, no Egito, em Roma e, é claro, de maneira muito especial, na Universidade Hebraica em Jerusalém. Bom, eu quero então introduzir o tema que tem sido um tema de preocupação muito grande entre pastores no meio da igreja, que tem provocado dissensões, tem conduzido muitos para perfilarem os chamados 100 igrejas, fileiras dos 100 igrejas, e esse tema, que é um tema fervilhante, é sobre o dízimo. É o dízimo um princípio que deve ser observado pelas igrejas do Novo Testamento, ou seja, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, após o sacrifício de Jesus? O dízimo é uma coisa que ficou presa ao passado do Velho Testamento, é alguma coisa para os judeus, ou deve ser observado, deve ser seguido ainda hoje? Bom, eu tenho vários estudos sobre isso, mas eu não vou desenvolver estudos prolongados, nenhum estudo longo agora aqui com você. Eu quero pontuar algumas coisas que eu acho extremamente importantes para que você possa concluir. Na realidade, eu não vou dizer que eu sou o dono da verdade, também não vou dizer que tenho aqui uma opinião, eu tenho aqui produto de estudos, eu tenho aqui produtos de análises, eu tenho aqui produto de análises, eu tenho aqui produto de muita envergadura nos textos bíblicos, inclusive textos originais, e o que eu vou fazer aqui não é uma apologia da minha opinião, mas é, na realidade, uma conclusão bíblico-científica daquilo que nós estudamos em teologia, observando, mais uma vez, como já disse, princípios da hermenêutica. Bom, o primeiro grande erro que tem sido cometido por alguns que têm usado das mídias sociais, da internet para exporem seu pensamento, é uma secção, é uma separação, é a divisão da Bíblia em duas partes.
onde uma parte não é para a igreja, é para o povo judeu, e a outra parte é para a igreja, e não necessariamente para os judeus, a menos que os judeus aceitem a Cristo Jesus. O Velho Testamento é para o povo de Israel, e o Novo Testamento para os gentios, necessariamente não para os gentios não confessos, mas para aqueles que vão crer em Cristo Jesus e terão no Novo Testamento, então, a base das suas doutrinas, a base da sua fé. Bom, este é um erro grosseiro, porque na realidade o projeto de igreja de Deus começa lá no Éden, começa lá em Gênesis, quando o homem pecou e Deus aparece então para Adão, para Eva e também para a própria serpente, o veículo, o instrumento para que Satanás materializasse a sua intenção de afastar o homem de Deus. Lá Deus diz para a mulher que nasceria dela um que esmagaria a cabeça da serpente, e que a serpente, ou seja, o diabo, lhe feriria o calcanhar, mas que este que nasceria seria muito maior, muito mais vitorioso e que esmagaria a sua cabeça. Então nós precisamos entender que a anunciação do Messias está no livro de Gênesis. Nós jamais conseguiríamos entender os propósitos da igreja no Novo Testamento sem nos firmarmos na base, no alicerce, que é o Velho Testamento. Bom, então como querer ter só o Novo Testamento como a base para a nossa doutrina, para o nosso posicionamento, para a nossa fé, e negligenciarmos princípios e valores estabelecidos, verdades teológicas, bíblicas, doutrinárias, divinas, estabelecidas no Velho Testamento. É como se você quisesse morar numa casa onde ela só tivesse telhado, mas ela não tivesse colunas, nem vigas, nem alicerce. Como esse telhado se sustentaria? Entendemos que o Novo Testamento é o telhado dessa grande construção, é a cobertura dessa grande construção, mas ele não se sustenta e nem ele existiria se não fosse o alicerce, as vigas e colunas estabelecidas exatamente no Velho Testamento, onde Deus escolhe um povo, o povo de Israel, e através deste povo, da forma como ele educa, como ele manifesta a sua vontade, como ele se revela, como ele ilumina, como ele dirige este povo, são justamente as colunas que vão sustentar todo um projeto que prepararia para a chegada do Messias. Não podemos esquecer que a promessa dada a Abraão é que a descendência dele abençoaria todas as famílias da terra. A descendência de Abraão não abençoaria até Jesus morrer. A descendência de Abraão continuaria abençoando todas as famílias da terra, passando pelo Messias, passando por Jesus Cristo, onde em Cristo Jesus, nós todos, como diz Paulo, nos tornaríamos também co-herdeiros das promessas que foram dadas a Abraão. Então, um erro é separar, é achar que um não depende do outro, que há uma nova aliança que ela é construída a partir da ressurreição de Cristo, e esta nova aliança não tem mais nenhuma obrigatoriedade com as alianças passadas. Bom, vamos entender aqui os princípios de aliança. Princípios de aliança são normas, direcionamentos, manifestações de vontades da parte de Deus que ele faz com a humanidade. Isso aconteceu no Éden, com Adão, isso aconteceu com a geração depois, de Adão, isso vai acontecer com Noé, isso vai acontecer com Abraão, isso vai acontecer com Moisés, isso vai acontecer com Davi, isso vai acontecer 2000 anos depois com Jesus, com Yeshua. Muito bem, essas alianças não revogam as anteriores. Isso é muito interessante. Na realidade, elas vão se complementando, elas vão evoluindo, para que o ser humano consiga entender o que Deus está fazendo, até que se chegue à plenitude disto, que é exatamente o sacrifício, que foi o sacrifício de Cristo Jesus, e que tem validade, ainda o é, algo muito forte e presente nos dias de hoje, e o será até a volta dele. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que as alianças estabelecidas por Deus, elas não vão quebrando as anteriores, elas vão complementando as anteriores. Nós temos, por exemplo, a aliança que foi estabelecida em Abraão, que não cancela a aliança que foi feita, por exemplo, com Noé. A aliança com Noé e com seus filhos foi uma aliança
que Deus iria proporcionar, iria abençoar a descendência de Noé, como de fato o fez, mas a aliança com Noé foi uma aliança que Deus não destruiria mais a humanidade através de um dilúvio. E esta aliança feita com Noé passou pela aliança feita com Abraão, passou pela aliança feita com Moisés, passou pela aliança feita com Davi, passou pela aliança feita com Jesus, chegou 2000 anos depois até nós e continua valendo esta aliança feita com Noé. Uma não quebra a outra, mas uma complementa a outra. A aliança já feita com Abraão foi uma aliança onde Deus estabelece, a partir de Abraão, um povo, uma nação. E, através desta nação, Deus iria, então, cercá-la de valores e princípios que precisariam ser obedecidos, observados. Deus iria se manifestar através dessa nação, através de seus profetas, iluminando os seus profetas, trazendo revelação aos seus profetas e, a partir daí, então, preparando naquele que foi o último profeta que antecedeu Jesus, o seu primo João Batista, seu contemporâneo, aí, então, a aliança com Yeshua, aliança messiânica. No entanto, isto não quebrou nenhuma e não substituiu nenhuma das alianças anteriores. A aliança de Abraão, a aliança de Moisés, a da lei, por exemplo, não cancelou a que foi feita com Abraão. Então, que isso esteja muito claro. As alianças não revogam as anteriores, mas num processo evolutivo, elas vão sendo ampliadas, elas vão sendo complementadas e vão, então, dentro de um propósito divino, dentro de uma intenção da mente de Deus, estabelecendo aqueles que se tornarão valores que estabelecerão as rotas claras e bem definidas para a chegada do Messias, a chegada de Yeshua. Assim, então, a chegada de Jesus também não foi uma aliança que substituiu as outras, né? E isso fica muito claro na palavra do próprio Jesus, no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus diz que ele não veio para revogar a lei. Então ele não veio para anular a lei. Ele está dizendo, eu não vi cancelar a aliança feita com Moisés. Em outras palavras, ele estava dizendo, a aliança do Pai comigo e através da minha pessoa e do meu sacrifício com todo aquele que crê, com toda a humanidade, ela não vai revogar nenhuma aliança passada, nem aliança com Davi, nem aliança com Moisés, nem aliança com Abraão, nem aliança com Noé, nem aliança com Adão. Então, que isso fique claro, uma aliança não cancela a outra, tá? E aí nós vamos entender isso de maneira muito clara. Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele vai dizer, se não me falha a memória, capítulo 6, né, se não estiver equivocado, mas ele vai dizer assim para os discípulos, deixo-vos um novo mandamento. Ele amplia, né, o que já era estabelecido pela lei. E ele diz, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Então, o novo mandamento que Jesus deixa é um mandamento que é plantado a partir daquele instante inegociável, como todos os elementos de uma aliança, né? Ou seja, Jesus estabelece um princípio, um valor que a lei não tinha estabelecido. A lei, ela lidava com um princípio de justiça baseado no olho por olho, dente por dente. Então, o que Deus está estabelecendo a partir de Yeshua é uma nova lei, e essa lei estava pautada, deveria estar pautada no amor. Mas, apóstolo Walter, o que isso tem a ver com o dízimo? Bom, agora você vai entender por que eu falei todas essas coisas aí antes, para você entender. Um dos grandes argumentos, talvez o maior de todos os argumentos daqueles que vão ensinar contra o dízimo como prática da igreja neotestamentária, é de que uma vez Jesus só falou sobre isso. E quando Jesus falou sobre isso, ele falou exatamente não excluindo essa ideia. Ele estava, na realidade, corrigindo os fariseus, quando os fariseus se gloriavam de serem dizimistas, mas acontece que eles faziam muitas coisas que entristeciam o coração de Deus, porque feriam outros princípios, né? Então Jesus diz para eles, olha, vocês que dão os dízimos, né, de tudo, mas vocês
cometem outros erros. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês devem continuar fazendo aquelas coisas, ou seja, dando dízimo, né? Devem continuar fazendo, porém vocês devem também observar essas outras coisas que eram coisas da própria lei, que eles não estavam vendo. Então, Jesus Cristo, na única fala que ele trabalha sobre o dízimo, ele não vai substituir, ele vai confirmar a questão do dízimo. Aí alguns vão dizer, não, mas a doutrina da igreja não está na vida nem no ministério de Cristo, está a partir da morte dele, isso foi antes da morte. Isso é uma grande aberração, tá? Grande aberração. Na realidade, os ensinos de Jesus Cristo foram estabelecidos e as principais doutrinas do cristianismo foram estabelecidos na sua vida, no seu ministério. Quando ele falou do maior de todos os mandamentos, quando ele vai tocar nesse assunto do dízimo, né? Quando ele vai estabelecer um novo elemento com relação ao adultério, que não era só uma questão da prática em si, mas era uma questão do pensamento. Desejou, já adulterou. Então, isso não foi depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, os apóstolos terão uma participação preponderante no prosseguimento das doutrinas cristãs, da igreja, mas Jesus estabelece exatamente aquilo que seria a base da aliança feita nele, em Jesus, né? Claro que o marco principal desta aliança estava na sua morte e ressurreição, né? Porque a morte por si só acabava e aniquilava com o peso do pecado. Mas a ressurreição é que era a grande novidade, porque era o Cristo, o Messias, vencendo a morte, vencendo aquilo que trazia culpa sobre o pecado, que é a morte, o salário do pecado é a morte. A vida eterna em Cristo, ou seja, a ressurreição de Cristo, é que, na realidade, seria o grande marco desta aliança. É claro que não podemos entender ressurreição sem entender a morte, e não podemos entender a morte sem entender a vida de Cristo. Então, separar essas coisas para dizer que é só a partir de um ponto que a igreja está estabelecendo a sua doutrina é um grande equívoco hermenêutico, é um grande equívoco se construir uma exegese bíblica a partir daí. Então, vamos entender agora, voltando ao princípio. Se não há separação entre esses dois segmentos, novo e velho, porque a palavra de Deus é uma coisa só e ela vai se complementando com o passar do tempo, a ponto de Jesus dizer que quando ele não veio, que ele não veio para revogar a lei, para anular, para cancelar a lei, mas eu gosto da tradução lá de Mateus que diz, eu vim para completá-la. Por que ele veio para completá-la? Porque a lei não tinha nada que trouxesse o maior mandamento, que era o amor. Então Jesus veio trazer exatamente isso, como ele diz em João, um novo mandamento vos dou. Então ele estava adicionando à lei um mandamento que não tinha na lei. Por isso a aliança de Jesus é a maior de todas, é a completa, porque a lei é boa, nós sabemos disso, ela não é má, a Bíblia diz isso, a lei é boa, mas a lei era incompleta, e ela se completou em Cristo Jesus quando ele veio para trazer exatamente o maior de todos os mandamentos. Ele diz, ameis uns aos outros, assim como vocês viram que eu amei vocês, então vocês vão amar também uns aos outros. E ele, mais à frente, ele completa e chega a dizer, vocês só serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, essa seria a marca da nova aliança, dessa aliança que Jesus estava trazendo. Ok, nós sabemos que as coisas novas vão substituindo as velhas. É natural, mas elas só vão substituindo à medida que as novas citarem a substituição. Esse é um princípio, para quem estudou direito, sabe disso, e quem não estudou vai aprender aqui agora. Há uma disciplina no direito que se estuda logo no primeiro ano do curso de direito, que é a introdução ao estudo do direito. E nesta disciplina se aprende exatamente que no direito uma legislação nova pode substituir uma legislação antiga. Então vamos pensar em aliança como uma nova lei. Vamos pensar que com Adão, Deus estabeleceu uma lei de que nasceria da mulher, nasceria de Eva, um que esmagaria a cabeça da serpente. Logo depois nós vamos ver o princípio da oferta, inclusive distinguindo uma oferta comum, né, com a oferta de Olã, que era a oferta
de honra, que era a oferta de primícia, que foi o caso da oferta de Abel, onde havia holocausto, onde havia sacrifício. Então, ali, Deus não tinha estabelecido nada ainda. Nós não temos na Bíblia nenhum embasamento para dizer que Deus havia estabelecido esses princípios de ofertas lá atrás, ainda em Gênesis, lá no Éden. Lá no Éden não, já estavam fora do Éden, mas lá no início, com a primeira família. Mas, no entanto, Caim e Abel, eles vão praticar o princípio da oferta, sendo a oferta de Abel uma oferta de primícia, porque ele vai dar dos primogênitos dos seus animais. Então, dos primeiros que nascem, esses ele vai ofertar ao Senhor. Nós vamos ainda encontrar no livro de Gênesis, Abraão se submetendo a um momento de encontro com o sacerdote, do Deus Altíssimo, Melquisedeque. E Melquisedeque, que é este sacerdote do Deus Altíssimo, ele vai se encontrar com Abraão. E ele leva o pão e vinho. Isso te lembra alguma coisa, não lembra? Relacionado ao sacrifício de Cristo? A ceia? Muito bem. Melquisedeque vai levar o pão e o vinho, mostrando que esses elementos não são substituídos, eles são ampliados com as alianças futuras que vêm. Melquisedeque se apresenta a Abraão com pão e vinho. E Abraão, então, reconhecendo a autoridade no sacerdote Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, que não tinha ainda linhagem de Arão, a linhagem da tribo de Levi, Moisés, isso só vai acontecer anos depois. Então, ali, Abraão separa o dízimo de tudo, ele estava vindo de uma guerra, de tudo que tinha, e então entrega nas mãos daquele que tinha a missão de ser o representante, o sacerdote de Deus ali naquele momento. Do dízimo aí, nós vamos, de Melquisedeque, nós vamos para a carta aos Hebreus, Novo Testamento, entendendo que a Bíblia é uma só, e ela se complementa, ela se liga. E aí, lá na carta aos Hebreus, o autor vai dizer que Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque. Aliás, fazendo uma aliança, fazendo um link entre a aliança de Abraão, a aliança de Davi e a aliança de Jesus, nós vamos ver Davi dizendo que ele era da linhagem de Melquisedeque. Então nós vamos ver uma ponte entre três alianças, chegando à aliança de Jesus, onde o autor aos Hebreus vai dizer que Yeshua, o novo sumo sacerdote, muda-se agora a tribo não é mais da linhagem de Levi, mas a tribo agora é da linhagem de Judá. No entanto, a linhagem espiritual continua, porque a ordem é a mesma, e o autor aos Hebreus vai ser claro, tem ali os capítulos, eu acho que 7, 8, que vão bater muito exatamente nessa ideia, nessa leitura, nessa ligação com Gênesis, nessa ligação com Abraão, trazendo exatamente para os dias de Jesus tudo aquilo que essa linhagem de Melquisedeque representava. E aí você vai querer substituir isso? Mas para terminar, sabe qual é talvez a maior grosseria cometida com relação a isso? E aí eu volto ao estudo de direito, ao princípio do estudo de direito. É que uma lei só substitui a outra por dois motivos, em dois momentos, em duas situações. Primeiro, quando ela especifica no conteúdo, geralmente vem lá no finalzinho da nova lei, que ela está revogando a lei anterior, ou ela está revogando artigos da lei anterior, né? Então coloca-se lá no finalzinho, revoga-se a lei número tal. Então ela é explícita, ela é clara, ela está revogando uma lei anterior. Muito bem. Em nenhum lugar nós vamos ver uma lei revogando a outra, uma aliança revogando a outra. Em nenhum lugar. Nem Jesus falou isso. Pelo contrário, ele deixou claro, não vim, Novo Testamento, Jesus, não vim revogar a lei, eu vim completá-la, eu não vim tirar nada dela. Porém, uma outra forma de você substituir alguma coisa na lei anterior é quando há um conflito no objeto da lei. Então é quando a lei nova trata de algo novo que conflita com o que está na lei anterior. Vamos lá. O autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, foi o sacrifício único, perfeito, e que não haveria mais necessidade de sacrifício de bois, de ovelhas, de animais. E isso estava na lei de Moisés. E isso estava escrito lá. Então, como agora, na nova aliança, no caso, o objeto do sacrifício, que era animais,
agora é um sacrifício perfeito, completo e único em Cristo Jesus, não há mais necessidade de animais, porque a aliança nova está estabelecendo exatamente isso. Aquilo que a aliança antiga não estabelecia, a nova pode estabelecer, mas não há conflito de interesses nem do objeto. Aí, no caso da aliança, o que diríamos objeto do direito, né? Como, por exemplo, quando ele coloca o amor como maior e o no como maior e como o novo mandamento, né? Quando Jesus estabelece, por exemplo, que perguntam a ele sobre o adultério, ele confirma a lei de Moisés, mas ele introduz algo novo. E se esse algo novo que ele introduz está na nova aliança que foi feita de Deus com o Filho, a aliança com Jesus, então nós devemos observar que, além de todos os princípios estabelecidos lá atrás sobre o divórcio, sobre o adultério, existem os novos elementos que Jesus adicionou. Ele não alterou o princípio lá, mas ele ampliou o entendimento e até a prática. Quando se quebra, por exemplo, quando se pratica o pecado do adultério, como eu já disse, quando se deseja, quando se concebe na mente, então Jesus disse, já adulterou. E aí o dízimo, nesse caso, onde ficaria? Ele foi substituído em algum momento no Novo Testamento? Por que alguns insistem em dizer que o dízimo deveria conter no Novo Testamento muitos textos, então, para que a igreja praticasse o dízimo? Você se esqueceu que a igreja, ela, no Novo Testamento, ela é formada primeiro pelos apóstolos de Jesus e depois pelos judeus que estavam presentes em Jerusalém na festa de Pentecostes? Você se esqueceu que a igreja primitiva era predominantemente judaica? Muito bem, o que você acha de ensinamentos que há 4.000 anos estão sendo passados, ensinados, firmados, principalmente os 2.000 anos de Moisés, ali da lei até Jesus, estão sendo ensinados de pai para filho, dentro de casa, o tempo todo, andando, ensinando, palavras pregadas nos umbrais das portas, presas na testa, né? Escritas no talite, o estudo da Torá, incansavelmente todos estudando a Torá, a alfabetização ensinava-se a ler, estudando a lei, estudando a Torá. Como que você acha que os primeiros judeus se comportariam se Jesus e os apóstolos sentassem com eles e começassem a ensinar para eles? Olha, eu quero ensinar algo aqui para vocês que vocês não sabem. Eu vou ensinar sobre o dízimo. Alguns poderiam dizer assim, este indivíduo que se diz filho de José e de Maria, ele é maluco, ele é louco. Nós já aprendemos isso com os nossos pais. Desde criança, nós aprendemos a ler na Torá. O que ele vai nos ensinar acerca disso? Nós todos conhecemos acerca do dízimo. Ora, isso era chover no molhado. Jesus, esses ensinamentos faziam parte do dia a dia, da vida deles. Era algo que estava mais do que ensinado para eles. O apóstolo Paulo, depois da morte de Jesus, 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer, o boi não tem direito de comer, né, quando ele trabalha, aquele que debulha o alimento não tem direito de comer do próprio alimento, não tem o sacerdote o direito de ser alimentado pelo exercício do seu ministério. E aí Paulo está invocando a questão do sacerdócio, porque é outro problema. O autor aos Hebreus diz que o sacerdócio não acabou. Nós temos um novo sumo sacerdote e nós temos uma nova linhagem de sacerdotes que não é mais dos levitas, mas agora nós todos saímos do sacerdócio de Yeshua, que é da tribo de Judá. Então o nosso sacerdócio tem uma ligação com o sumo sacerdote Jesus Cristo. E alguns princípios e valores do sacerdócio são os mesmos estabelecidos lá no Velho Testamento. E Paulo vai reivindicá-los e vai dizer, não tem direito o sacerdócio a comer do seu trabalho. Isso é algo estabelecido já depois da morte de Cristo. É Paulo já pregando aos gentios, né? Então, essa separação, essa distinção, dizendo o que está aqui serve, o que está para lá não serve mais. Isto é um grande erro hermenêutico que alguns estão tentando fazer para descaracterizar o princípio e a verdade do sustento da igreja. Cuidado, porque a Bíblia diz que terra e céu passarão, mas ai daqueles que pegarem a menor letra do alfabeto hebraico, Yod, e tentar removê-la da lei. Não faça isso.
Não caia nesses enganos, né? Nós estamos cheios de pregadores que na pandemia proliferaram aí através das suas páginas, das suas mídias sociais, ganhando adeptos. Não se esqueça de que há um que é chamado de enganador nas Escrituras. O nome dele é Satanás, é o diabo, o mentiroso, o enganador. E ele trabalha exatamente roubando da sua mente, do seu coração, as verdades que vão fazer de você uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um cristão melhor, uma pessoa que na verdade poderá reproduzir uma ética bíblica, uma ética cristã estabelecida pelo próprio Senhor Jesus e pelos apóstolos, que em nada feriram as alianças anteriores. A aliança de Cristo, ela é uma aliança que veio para completar as alianças passadas, as alianças anteriores. Eu espero que nesta meia hora você tenha conseguido absorver estes princípios, estes ensinamentos, e naquilo que eu não pude talvez alcançar como desejo do seu coração, eu espero que na sua busca sincera, na sua busca de coração, de alma, de espírito, o Espírito Santo possa iluminá-lo, possa elucidá-lo, possa esclarecer a você aquilo que nós não conseguimos através desta meia hora. Que Deus a todos abençoe. Shalom Biadonai. Se você que acabou de ouvir este vídeo aceitou, entendeu, gostou, ou até mesmo a mensagem serve para você refletir ou debater, se você tem o desejo de ouvir outras palavras e outras mensagens, vá lá no meu canal do YouTube, marque lá e inscreva-se. Não deixe de curtir este vídeo, como também você inscrevendo-se poderá estar recebendo outros vídeos todas as vezes que lançarmos algo novo aqui. Um abraço e Deus abençoe.